A gente vai rodar aí lances do jogo, né, que mostrou realmente um Flamengo num primeiro tempo um tanto quanto lento, burocrático. O Flamengo tinha o Rodinei, estreando na lateral direita, tinha o Juan, voltando à zaga, ao lado do Wallace, e o William Arão, né? Os três que foram contratados nessa temporada e que iniciaram o ano como titulares. Mas como o Gonzalez disse, defensivamente, bem falho, né, o Flamengo no primeiro tempo. Até no segundo, né? Deu muitas opções de contra-ataque, mas no primeiro tempo, a defesa muito frágil. E a gente já tinha essa percepção de que poderia ser assim. Como que o Muricy vai resolver isso com essas peças, ainda é uma incógnita. A grande dificuldade que o Flamengo tinha, né, em 2015 é a questão da bola aérea, né? Mas o problema defensivo parece que se mostra no todo. Sim, o time no primeiro tempo foi envolvido. Aliás, o primeiro tempo do Ceará foi assim, me surpreendeu positivamente. Né, o João Marcos distribuindo bem o jogo, o Biteco encostando ali no Siloé, envolvendo a defesa. Agora, lógico, facilitado por essa má atuação individual. O Wallace numa noite muito, muito infeliz. Você veja um jogador recebendo dentro da área sozinho, né? Foi um contra-ataque, né? O Flamengo tomou um contra-ataque logo no início do segundo tempo. Não, e depois que o Flamengo vira o jogo, 1 minuto depois que tomou o gol, você vira um jogo, você está perdendo de 2-0. Um time grande, jogando na casa do adversário, você fez o terceiro gol, acabou o jogo. Não pode tomar um gol de troca de passe ali. O Siloé dá a bola de calcanhar para o companheiro dele bater no gol. Né? Isso mostra que agora, com essas peças, como você falou, eu acho que não vai consertar, não. Vai ter que contratar. Eu acho que por isso que o Muricy vem repetindo que a contratação que falta, pelo menos nesse início de temporada, é de um zagueiro. Acho que o ponto positivo do jogo, como o Lisca até salientou, foi o Mancoejo, né? Entrou muito bem na partida, se posicionou de uma maneira que até diferente da que eu esperava. Jogou como um meia armador mesmo, pelos dois lados do campo, fazendo os lançamentos para o Sheik, para a movimentação do Sheik. Teve uma participação boa mesmo. Olha aí o belo gol, aliás, do Ceará. O empate do Ceará. Um belo gol. Toque de calcanhar e o chute na gaveta. Né? Dos jogadores que estrearam, né? Como o Lofredo falou, a melhor atuação foi do Mancoelho. Ele tem uma característica muito interessante de jogadores que têm visão de jogo, que enxergam o jogo. Ele por várias ocasiões, ele consegue, mesmo no meio campo pegado e competitivo, ele quase sempre recebe a bola livre. Ele sabe se colocar para receber e aí poder olhar o jogo, fazer uma enfiada de bola ou infiltrar. É um jogador que é muito inteligente nesse sentido. Levo a crer que, naturalmente, com a condição física ideal e com a sequência de trabalho, com o entrosamento, ele assume essa posição no meio campo. Né? Provavelmente. Agora, a gente imaginava ele jogando como um segundo volante. Talvez ele vá ser um meia mesmo. Um pouco mais à frente. Ainda que o esquema tático seja diferente do que ele está habituado, talvez o posicionamento dele seja à frente mesmo. A gente viu os pênaltis desperdiçados pelos dois jogadores que tiveram pior participação ontem no jogo, né? O Wallace e o Guerreiro, né? Também, esse ano se cria uma expectativa nova no Guerreiro, né? A gente está mostrando, segundo gol, com posição legal, né, do Bill. Dá até impressão de impedimento, mas o Bill está em posição legal. É um contra-ataque, a defesa do Flamengo busca a recuperação, mas é uma recuperação toda atrapalhada. O Chiquinho, que entrou na lateral esquerda, está por dentro. Tá todo mundo olhando. Todo mundo fora de posição, e todo olhando mundo correndo atrás. Exatamente, o time está marcando a bola. Tinha o Bill e tinha um outro jogador atrás dele que, se o Bill errasse, ele poderia fazer o gol. E aí o gol do Sheik com o passe do Mancoelho. É uma questão de tempo, William, para que você possa desenvolver melhor, até especificamente falando da questão da defesa, né? Você é o nosso especialista aqui em defesa, mas ou o Muricy vai ter muito trabalho realmente para ajustar a zaga do Flamengo, pelo menos nesse instante, com o Wallace, com o Juan, fora Rodinei e Jorge pelas laterais. Mas demanda tempo. Até a gente vê uma bela troca de passes e 2 jogadores envolveram praticamente 5, né, do Flamengo. Marcaram a bola, esqueceram do homem.
Mas o início de trabalho é sempre um início complicado e é um início de muito conhecimento do técnico com os jogadores entre eles também. E o sistema para funcionar, sistema defensivo, sistema ofensivo, já tem o Sheik, mas o Paulo que já se conhece, então. Mas uma dupla nova de zaga, com laterais também novos, isso tudo para sincronizar esse sistema com cobertura de volante, demanda um tempo bem maior do que esses dias que eles estão juntos. É claro que eu falei assim, a minha expectativa, que é a capacidade de Muricy, e ele também consegue organizar muito bem esses sistemas defensivos, se notabilizou por isso na carreira dele. O São Paulo foi tricampeão, teve um ano que teve, sei lá, tomou 18 gols apenas. Então ele sabe como montar, mas demanda tempo. E fora isso, o cansaço dos jogadores, dificilmente jogos de pré-temporada vão refletir no meio do ano um jogo parecido, porque você evolui muito, se espera isso, pela capacidade do técnico, pela capacidade dos jogadores que estão lá. Mas vai ter trabalho sim, muito trabalho para poder organizar. Eu acredito que esses jogadores que estão lá possam iniciar muito bem a temporada, mas ele já identificou que precisa de mais um zagueiro. De repente, porque também quem está embaixo não está fazendo sombra, né? O Juan é um jogador experiente, mas também com uma certa idade que de repente não vai conseguir a temporada 37, toda, né? Fazer essa quantidade de jogos que a gente tem aqui no nosso campeonato, na nossa temporada. Então, de repente, também por isso ele identifica a necessidade de mais um zagueiro. E ainda tem mais um detalhe, Jada, nas laterais. Do lado esquerdo, o Jorge é bom jogador, a gente já viu o ano passado. Agora, é o primeiro ano com idade de profissional dele. No ano passado, ele era ainda jogador da seleção sub-20. Vai oscilar. Pode ser que em determinado momento até sinta uma certa pressão. O Chiquinho chegou para ser o lateral reserva, não é lateral. É um jogador que joga do meio para frente, deixa espaço do Desde o Fluminense ele joga improvisado. Sim. O Rodney e o Rodinei, ainda vamos chegar a uma definição sobre isso. Por enquanto o Rodinei. Rodinei. O Rodney. Enfim, o que definirem a gente vai seguir. É um jogador que está vestindo, por mais que tenha ido bem na Ponte Preta, vai ter uma diferença. O Flamengo tem outro peso, tem outra pressão de torcida. A Ponte Preta tem uma torcida presente, mas a quantidade é diferente. A pressão de jogar no Flamengo é maior. Pará, já se sabe das limitações. Então, nas laterais, ainda o Flamengo não contratou peças, mas a gente ainda não tem certeza. Na zaga, como bem disse o William, tem o Juan, é bom jogador, mas pode não aguentar a temporada. E também já não é um jogador de velocidade. O Wallace também não é. Então, vai precisar... Eu acho que o setor defensivo do Flamengo vai precisar de um... E talvez esteja na mão do melhor técnico para fazer isso também. Para fechar a casinha ali, atualmente, nos últimos anos, um dos 3 melhores do Brasil, tranquilamente. Então, pode ser que acerte com essas peças. Tá na mão de alguém que sabe fazer. Mas a gente ainda precisa observar, porque com esses nomes gera uma dúvida.